E aí, meus queridos, vocês me ouvem bem? Minha filha pegou meu microfone para fazer uma aula, não me devolveu, fui procurar o microfone agora. Cadê meu microfone? Pois é. Mas dá para ouvir, né? Aumenta o volume aí, faz esse esforço, na próxima melhora, prometo, beleza? Bom, vamos aproveitar que não tem jogo hoje para fazermos um pós-pós, né? Fazer algumas considerações que eu queria fazer com vocês. Em especial, a famigerada entrevista do senhor Duílio Monteiro Alves na sexta-feira passada. Sei, assunto já meio antigo, mas muitos de vocês me cobrando. E já que não tem jogo, vamos falar disso também. Tem algumas outras coisinhas que eu anotei para falar. Vou voltar primeiro um pouquinho no jogo contra o Galo, no 1-1, só para deixar registrado o meu incômodo, como uma coisa que todo mundo me avisou depois do jogo. Fui confirmar depois com o pessoal do estádio. Meus amigos falaram a mesma coisa, que assim que acabou o jogo, a diretoria meteu o hino do Corinthians no talo para abafar eventuais vaias, né? Lamentável, né? Lamentável, constrangedor, a que ponto chegamos. Os caras já estão pensando até nisso, né? Se der merda assim que acabar o jogo, mete o hino no talo, que é para as vaias serem sufocadas. Lamentável, tá? Tá feito o meu registro. Só faltava essa vindo desses caras. Com relação ainda ao jogo contra o Grêmio, muitos de vocês dizendo que foi o melhor jogo do Yuri Alberto. Concordo, sou obrigado a concordar. Acho que tudo que tinha para falar do Yuri Alberto eu já falei. Eu acho que ele me enganou, né? Mas eu me recuso ainda a acreditar. Quero acreditar que talvez agora, na mão de um treinador melhor, ele consiga melhorar um pouco. Que alguém contrate um psicólogo para ele. Muitos vão falar: não adianta, esse cara é grosso. Eu reluto em aceitar isso porque eu vi o Yuri Alberto no ano passado. E essa foi a minha briga com vocês durante muito tempo. Eu vi esse cara que chegou no ano passado e jogando bem, fazendo gol, sendo muito útil. Repito, se havia uma certeza nossa no final do ano passado, é que nós tínhamos resolvido o nosso problema com o ataque. Roger Guedes e Yuri Alberto eram um baita ataque. Nosso problema era o resto do time. O ataque estava resolvido. Aí vem esse ano e dispensa comentários. O que o Yuri Alberto virou foi uma coisa assim, bizonha, né? Bizonha. Começou meio que mal, começou uma má fase e conseguiu piorar, né? Pessoal que manda aí o compilado dos melhores momentos, piores momentos do Yuri Alberto, tem lance ali que é bizarro, né? Inclusive um contra o próprio Atlético Mineiro, chute na lua, tropeçando na bola, caindo sozinho, enfim, uma coisa de pastelão, né? Amigos meus que nem são tão envolvidos assim com futebol, que torcem pro outro time, me mandando vídeos do Yuri Alberto morrendo de rir. O cara virou meme, né? De fato, o cara virou uma piada até que enfim alguém o afastou, que vá treinar, que vá melhorar, que vá fazer seja lá o que for para voltar a ser algo próximo de um jogador de futebol, né? Enfim, concordo com todas as críticas do Yuri Alberto, já me rendi, já não é de hoje que eu já me rendi, que eu tô falando aqui, que ele no mínimo tem que ir pro banco, concordo, não dá mais, tá? Ainda com relação ao jogo contra o Grêmio, o Alessandro Machinho indo chutar a porta da sala do VAR, que bonitinho, né? Ele com o seu terninho, todo bem cortado, com a sua calça grudadinha na canelinha, né? Eu adoro o estilo do Alessandro. Tão Corinthians, né? É incrível um cara que tá tanto tempo no clube e não entender certas coisas. Mas enfim, isso aí é o de menos. O que é demais é. Que pena, Alessandro, que você deixou para virar macho, né? No final, né? Nos estertores dessa danosa, medíocre administração do seu Duílio Monteiro Alves. Só agora que você resolveu ficar bravo. Só agora que você foi lá peitar. Só agora que você foi lá chutar. Onde você estava em todos os erros cometidos contra o Corinthians? Onde você estava quando invadiram o gramado da Vila Belmiro para bater no Cássio? Onde você estava quando, de novo, na Vila Belmiro, o jogo foi interrompido por causa de rojão dentro do campo? Eu não te vi falar um A. Né? Eu não te vi espernear em momento algum. E você poderia muito bem ter feito isso. Já que, como diretor de futebol, você é uma piada. Você pelo menos poderia ter sido um grande porta-voz durante esse tempo. Não foi porque você é um fraco. Assim como o presidente que o emprega. É incrível como você e o Duílio combinam, né? São dois fracos, dois bunda moles, dois frouxos, sempre foram. Enfim, mas foi engraçado ver você ficar machinho ali com o pessoal do VAR, foi. Então, bom, vamos lá. Com relação à entrevista do seu Duílio, primeiro vamos deixar claro aqui que, diferente do que muitos de vocês diziam, não seria uma entrevista à chapa branca, né? Muitos falaram, vai chamar os amiguinhos dele para ficar passando pano, vai chamar os amiguinhos dele para ficar passando pano. E quando eu vi que o Vessone, inclusive, estaria lá, eu já sabia que não ia ser passação de pano. Vocês que criticaram o meu timão durante muito tempo, e eu também, tá? Vocês são obrigados a reconhecer que não é de hoje que o Vessone vem batendo e vem batendo muito
que o Vessone vem prestando um grande serviço ao torcedor corintiano, tá? Só para ficar registrado isso daqui. Não é de hoje que ele vem fazendo e bem o seu papel. Quando for para bater, eu vou bater. Quando for para agradecer, eu vou agradecer. Já bati pessoalmente, modo de falar, pelo amor de Deus, né? Já encontrei com o Vessone, sempre encontro com ele na entrada dos jogos em Itaquera. Uma das vezes que eu encontrei. Aliás, eu lembro a primeira vez que eu encontrei com ele. Posso contar para você como foi? Ele era desconhecido ainda. Quer dizer, o pessoal que acompanha já sabia quem ele era, mas ele não era pop ainda. E teve um Bola da Vez na SPN Brasil e o convidado era o Rosenberg, Luiz Paulo Rosenberg. Na segunda passagem do Rosenberg, que já não foi boa. Na primeira foi muito boa, na segunda nem tanto. E havia muitas críticas a se fazer o Rosenberg e o Vessone estava na mesa para fazer as perguntas. Não bateu. Eu encontrei com ele depois, falei, Vessone, muito prazer, meu nome é Carlos Catalão, você me conhece, mas deixa eu te falar uma coisa, eu vi a entrevista, eu vi o Bola da Vez, e fiquei decepcionado com você, pô, você não bateu. Por que você não falou isso, isso, isso? E a resposta dele foi de uma sinceridade cortante, eu acho que eu virei fã dele ali. Ele falou, ah, mano, se eu falasse tudo que eu queria falar, os caras não me convidavam mais e eu não ia mais ter emprego. E eu lembro de falar pra ele, mano, é exatamente o contrário, tá? Se você for por esse caminho, você vai virar um ninguém. Você não será lembrado, você vai ser mais um aí que tá mais preocupado em ter credencialzinha para fazer pergunta em coletiva de imprensa do que em de fato ser um jornalista a favor do Corinthians, que protege o Corinthians, que luta pelos direitos do Corinthians. Você, como corintiano, faça as perguntas desagradáveis, vai para cima, bate nos caras. Você pode ter certeza que você vai ter o reconhecimento do público, você vai crescer. Muita pretensão minha achar que foi esse conselho meu que fez o Vessone crescer. Com certeza, muitas outras pessoas falaram exatamente a mesma coisa para ele, né? Você vai ser um bunda mole ou você vai bater? E hoje ele bate. Bate com gosto e ele tem o meu aplauso. Bom, não foi uma entrevista passa-pano. Nenhum dos que estavam ali estava passando pano. Um tal de Pedro, esqueci o nome dele, da Band. Aliás, tirou o Duílio do sério em vários momentos. O Duílio estava no pessoal com o moleque ali. Tudo que o moleque falava, o Duílio se mordia, o que era engraçado. Ou seja, as perguntas foram feitas, tá? E vamos lá falar da entrevista do Duílio. Então, o que eu achei? O que eu acho é que das duas, uma. Ou o Duílio é um grande mentiroso, né? Um cara que mente assim compulsivamente, que não se envergonha de tanto que ele mente, ou se ele de fato já mentiu tanto que ele passou a acreditar na mentira dele, né? Às vezes a impressão que dá, inclusive, é que ele acredita no que ele está falando. E a impressão que você fica quando você vê a entrevista do Duílio é que ele é um injustiçado, né? Que ele é um baita presidente que, coitado, ele apenas por detalhes não ganhou. Como ele mesmo fala, né? A bola bateu na trave, aquela bola do Fagner lá, foi azar, né? Enfim, será que ele acredita nisso? Né? Então, enfim, vamos aos melhores momentos, então. Eu anotei um monte de coisa aqui para falar. Uma das coisas que ele fala logo de cara, o Corinthians não é só futebol. Vocês têm que entender que o Corinthians não é só futebol. Muito bom. É incrível como é possível contar mentiras dizendo uma verdade, né? Uma verdade. Né? O Corinthians não é só futebol, mas o Corinthians é futebol. A alma do Corinthians é o futebol. A razão de ser do Corinthians é um futebol. É verdade que lá nos primórdios do Corinthians, o Corinthians sempre teve uma vocação poliesportiva. E eu tô gravando um especial de história do Corinthians que eu vou lançar agora no final do ano, quando não tiver jogos. Vocês vão adorar, porque é sensacional. Eu mergulhei na história do Corinthians, nos primórdios, que é a parte mais legal da história do Corinthians, coisa que ninguém sabe. Histórias sensacionais. E lá pelas tantas, já na nossa fundação, já fica claro que o Corinthians é um clube com vocação poliesportiva. O Corinthians já queria ter outros esportes e não apenas o futebol. Isso é verdade. Mas é igualmente verdade, inegavelmente verdade, que o carro-chefe é o futebol. Sem o futebol, o resto do Corinthians não existe. Aliás, vou contar uma historinha para vocês. Eu não deveria dar o spoiler, porque isso está na história do Corinthians que eu vou contar depois, mas é só esse episódio. Em 1933, Alfredo Schuriger era o presidente do Corinthians. Ele já dava nome ao estádio Alfredo Schuriger antes dele ser presidente. Tamanha foi a ajuda que ele deu ao Corinthians. Esse cara foi fudido na nossa história. Vou falar muito dele não hoje no vídeo que eu tô gravando. Mas em 33, o Corinthians vinha muito bem administrado. Olha isso, Duílio. Né? Ele vendia-se já a ideia de que o Corinthians era um clube com as contas em dia, o Corinthians crescia, o faturamento crescia, outros esportes se consolidavam, o Corinthians de fato passava a ser uma potência poliesportiva, mas o futebol era ruim.
O futebol do Corinthians sofre uma grave crise no começo dos anos 30, tá? Para você que não sabe, começo do profissionalismo, perdemos muitos jogadores para a Itália. O Corinthians não se preparou para isso como deveria. Resultado, o Corinthians em 33 enfrenta o Palestra Itália e toma a maior goleada da história do clássico até hoje, 8-0 para o Palestra Itália. Torcedores do Corinthians, já na época, revoltados, desceram a lenha, xingaram todo mundo e a diretoria caiu. Alfredo Schurrig e todos os diretores pediram demissão coletiva. Lourenço de Afera, que escreve o livro no qual eu baseio toda a minha história, conta esse episódio e chama os torcedores de... Esqueci a palavra que ele usou, mas como se eles estivessem errados. Como podem esses torcedores não terem entendido que o clube, no geral, estava melhor? O Corinthians não é só futebol. Caralho que não é. E jamais é que cair a diretoria mesmo como caiu. Alfredo Schurrig, que São Jorge o tenha, monstro que foi, mereceu cair. Não se toma 8-0 do Palestra Itália. Não se negligencia o time de futebol. O futebol é o carro-chefe. Então vai pra puta que pariu quando alguém fala, não, mas a minha conta tá em dia, a minha conta tá equacionada, veja bem, o cara que pegar o clube vai ter uma saúde financeira melhor. Foda-se! Não tô falando para ser perdulário, para ser irresponsável, para não pagar conta, eu não tô falando isso. Mas entendo, o Corinthians não é um banco. O Corinthians é uma empresa que tem que fechar no azul e tem que pagar a conta bonitinha no dia tal. Tem que pagar a conta, não tem que dever porra nenhuma para ninguém. Temos condições de fazer isso. Totais condições. Um time que fatura o que o Corinthians fatura tem condições de pagar toda a dívida. Mas não vem com esse discursinho de que a administração está sendo bem feita. E o Duílio tenta vender isso para nós. E é engraçado, porque, deixa eu ir na ordem cronológica, que é para não deixar nada passar, tá bom? Então vamos lá. Corinthians não é só futebol. Nossa dívida diminuiu. Nosso faturamento subiu. Ótimo. Parabéns pelo faturamento ter subido. É o mínimo que eu espero do dirigente do Corinthians. O que mostra a força da marca Corinthians. Mesmo com vocês aí, o faturamento bateu em quase 1 bi. Verdade que aí tem 175 milhões em venda de jogador, o que eu questiono. Alguns não precisavam ser vendidos. Né? Eles têm uma sanha por vender jogador, que é uma coisa incrível. Mas enfim, que é sensacional subir o faturamento é. Isso é inegável. Mas o que é sensacional também, negativamente, é minha gestão seria pagar contas. Desde o começo eu disse que minha gestão seria pagar contas. Mentira! Em momento algum na sua campanha para ser eleito presidente do Corinthians, você falou, eu estou aqui para botar as contas em ordem. É isso que eu vou fazer. Mentira! Tá? Tem que ser mentiroso para falar isso. Você começou a falar isso depois, quando percebeu que a sua administração no futebol era trágica. Quando você era incapaz de montar um time de futebol. Aí você modelou o seu discurso, seu Duílio. Aí começou a falar, não, eu tô aqui para pagar a dívida. Não, você não tava ali só para pagar a dívida. Tá? Só para deixar as coisas bem claras. Aí o Vessone fala uma coisa perfeita, que eu sempre falo aqui, que é importante você ter um time forte para brigar pelos títulos, para ganhar a premiação dos títulos, para ter mais dinheiro, para poder pagar suas dívidas, para contratar jogadores melhores, para ganhar mais títulos, para ter mais dinheiro, para pagar mais dívidas. Não é difícil, né? Atingir o tal do ciclo virtuoso quando você tem um tamanho como o do Corinthians. O Flamengo e o Palmeiras estão fazendo isso. Ou seja, o que adianta você fazer uma economia porca aqui num jogador e não ganhar um título? Sendo que, olha o Fluminense, ganhou mais de 100 milhões de reais ganhando da Libertadores. Olha quanta coisa vai pagar com esse dinheiro. Ou seja, Vessone, eu respondo. Ele respondeu assim pro Vessone: não, mas a bola bateu na trave, deu azar. Então vamos lá. Não é que a bola bateu na trave e deu azar. Aquela final de Copa do Brasil com o Flamengo foi um espasmo. Né? Aquilo foi um espasmo de grandeza do Corinthians em 3 anos de mediocridade. Um time que não era lá essas coisas, que foi aos trancos e barrancos, que foi na camisa. E na camisa a gente sabe que dá. É um mata-mata, às vezes são 2 jogos, quem sabe empata o primeiro jogo em casa, eu falava, numa dessa a gente vai pro Rio, empata o segundo, vamos pra pênalti e dá. Quase deu. Mas quem vê o Duílio falando, pensa que a administração dele foi ótima, que o time é bom, que o time brigou pelos títulos o tempo inteiro e que apenas não deu sorte. É mentira. O teu time não brigou em momento algum. O seu time só brigou nessa Copa do Brasil específica, do ano passado. 2021 foi uma tragédia. 2022 foi com o VP. Hoje a gente vê que o VP fez milagre, em quarto no Campeonato Brasileiro, imagina, né? Chegou na final da Copa do Brasil, eliminou o Boca lá na Libertadores, mas caiu nas quartas de final da Libertadores. Ou seja, um ano medíocre, se for ver. Todos os anos do Willian no futebol foram medíocres. Mas tivemos esse espasmo aí na Copa do Brasil.
E ele se apega nisso para falar que ele deu azar. É, é sensacional, mas vamos continuar. Aí ele falou o seguinte, com relação a pagamentos de dívidas, ele falou em eficiência operacional. Ele falou que hoje temos uma eficiência operacional, que o Corinthians gastou apenas 75% do que faturou. Gastasse 100% então, querido, e tivesse um time decente, você teria mais dinheiro, tá? Você é um medíocre. Você é um administrador medíocre. Você tenta acreditar que você é um grande administrador. Não, você não é. Você tem esse gigante na mão. Você não conseguiu não só montar um time, montar um time minimamente competitivo, que você não conseguiu fazer, como você passou vergonha durante 3 anos. E a dívida que era de 900 e não sei quantos milhões, agora está em 890. Foi isso que você pagou? E aí ele tentou dar a grande sacada. Não, sabe quanto eu paguei só de juros da dívida? 300 milhões. Essa era a hora dos caras lá presentes massacrarem o Duílio. Por quê? Se você pagou 300 milhões só em juros de dívida, olha a merda de trabalho que vocês estão fazendo. Vocês jogaram 300 milhões de reais fora, pagando juros de dívida. E aí, quando um cara lá perguntou, mas peraí, mas foram vocês que fizeram isso? Não, eu era o diretor de futebol. Você tava lá, Duílio. É o seu grupo. Foram vocês que criaram essa dívida enorme, que agora você se gaba de estar pagando os juros dela. É uma coisa assim, é ofender a minha inteligência. É ofender a inteligência de qualquer corintiano. Você está querendo se vender como o cara que está resolvendo o problema que você criou. E os caras não enfatizavam isso. Até perguntaram, mas não enfatizavam. Não, eu era só diretor de futebol. Se eu tô lá perguntando, então você não serve pra nada? O diretor de futebol não tem responsabilidade nenhuma? Aliás, vamos falar disso de novo. Quando o Alessandro pega o microfone no final para falar uma coisa lá que é sensacional. Já volto nisso. Enfim, falou que pagou 75 milhões da Arena, até que enfim, espero que isso seja verdade. Aí perguntaram para ele, por que o Corinthians está atrás dos outros clubes? De novo a historinha da bola na trave. Né, esse espasmo da Copa do Brasil. O trabalho do Corinthians é igual Flamengo e Palmeiras. Só faltou o título. Ele falou isso. É inacreditável. Você realmente acha, Duílio, que os resultados de Flamengo e Palmeiras nos últimos anos se comparam aos nossos? Por que só faltou o título? Só faltou o título, como se fosse um detalhe. E por que faltou o título? Porque você é incompetente, porque você não consegue montar um time decente. E os poucos jogadores que você contrata que não certo, você vende. Você é um merda nesse aspecto. Você fracassou na montagem do time do Corinthians durante 3 anos. Ah, esses jogadores, quando vieram, todo mundo aplaudiu. Aí agora estão criticando. Primeiro, quando vieram, eram mais novos, né? Segundo, que quando vieram, eu até anotei aqui, ele falou do William. Cadê o William? Falou do Roger Guedes. Cadê o Roger Guedes? Até o Murilo vocês venderam. Mas enfim, vamos lá. Só faltou o título. Por que vender jogadores, bater em 175 milhões em venda de jogadores? O objetivo era 90 milhões. Pois é, por quê? Precisava vender o Murilo, por exemplo? Porque o time é ruim. Você perde dinheiro com o time ruim. Aí sabe o que ele falou? Que não tem jeito. Porque o cara perguntou pra ele, não, mas espera aí, é por causa da dívida, por causa do dinheiro. Então não tem jeito? Não tem como montar um time forte? Ele falou, não tem jeito. Como não tem jeito? Como não tem jeito? Como que você não consegue, sendo o Corinthians, montar um time forte? Não tem jeito. Tá de brincadeira? Ou seja, ele dá azar. Quem vê ele falando parece que ele é um azarado, coitado. Que ele é um monstro. Mas ele só dá muito azar. Roger Guedes. Aí veio o papo do Roger Guedes. O Roger Guedes, eu dei minha palavra. Então enfia no cu a sua palavra. Vale o contrato. O que adianta você contratar um cara e deixar o cara sair nas vésperas do jogo mais importante do ano? Qual que era a dificuldade de falar, Roger, o negócio é o seguinte, vem cá, tá tudo certo, mas você não sai no jogo pro São Paulo. Aliás, você não sai se a gente for pra final. Mas veja bem, você prometeu. Prometi, claro que tá prometido. Tá, eu vou te vender, tudo bem, mas eu não vou te soltar agora. Você tá louco. Eu não sou tão pequeno assim. Eu não sou tão medíocre assim. Estamos jogando uma semifinal da Copa do Brasil. Que falta de visão. E o cara tenta vender isso pra nós, aí e a gente tem que aceitar. Não, eu dei minha palavra, e palavra é tudo. Mano, você perdeu o Roger Guedes, você perdeu o seu principal jogador às vésperas de uma semifinal, do segundo jogo da semifinal. Tínhamos ganhado o primeiro jogo. Você é um medíocre, Duílio. Aí o Salazar, por que não teve reposição? Porque não tinha dinheiro ou porque não encontrou? Ele falou, não, é porque não encontrou também. Ah, não encontrou? No mundo. No mundo. Tem um mundo. Você não encontrou nenhum jogador. Não tem nenhum lateral direito no mundo. Não tem nenhum lateral esquerdo no mundo. Não tem volante, não tem um cara pro lugar do Renato Augusto, não tem um cara pro lugar do Roger Guedes. Não tem. O melhor que você encontrou foi o Romero e o Bidu. Não encontrou.
Aí ele mandou uma pérola. O São Paulo arriscou com as contratações. E se não ganha? Mas ganhou! É esse o ponto. Mas ganhou. Contrataram caras bons, ganharam. E ganharam dinheiro com isso. Seu medíocre. É inacreditável. Falou que dívidas com os jogadores eram de outra gestão. Né? Aí o Pedro disse, mas você era diretor de futebol. Aí ele ficou bravinho. Sim, estamos pagando. E aí não entendi, né? Era sua ou não era sua? Você tem responsabilidade ou não tem? Aí fala, estamos fodidos porque tem que pagar uma dívida de 900 milhões. Pois é esse o ponto. É esse o ponto. Tem que pagar uma dívida de 900 milhões que vocês fizeram. Quando entrei, não havia expectativa. Olha essa sensacional. Quando eu entrei, não havia expectativa de ganhar nada. Claro, o time que vocês montaram foi uma bosta. Você era diretor de futebol. De Arauz, Vital, Everaldo, Bozelli, era você. Claro que não tinha expectativa nenhuma. Aí eu contratei, a expectativa melhorou. Claro, você fez o teu trabalho. Ah, ficou até suado. Puta que pariu. Aí elevamos a expectativa. Ah, brincadeira, mano. Ai, André Negão não é um aventureiro, né? Os áudios do Augusto Melo, ele ficou batendo nisso nos áudios do Augusto Melo, você viu? Ele é machista. Ele teve frases machistas. E o bicheiro? O bicheiro que até tiro tomou, que até preso já foi com arma ilegal. O Somebody Love, o cara que não fala nada com nada. O desqualificado. Isso aí tudo bem. Tá certo. Comparou o machismo dele com a contratação do Cuca, né? Desceram ali em mim por causa do Cuca, então aí defendendo um machista. Machista é diferente de estuprador. Beleza? Vamos combinar isso aí? Depois você lê no dicionário, você vê a diferença, vê a definição, você vai entender. Mesmo não sabendo o que é o transfer ban, o tal do Pedro perguntou, você defende ele mesmo não sabendo o que é o transfer ban? Ele ficou puto, né, com o cara. Não é incoerente combater uma dívida que a sua chapa criou? Enrolou. Repetiu o azar da bola na trave. Perguntaram se ele deu conta de ser diretor de futebol. Aí deram o caso do Barleta. O caso do Barleta é vergonhoso, né? É vergonhoso. Ele falou que o Vanderlei não queria, não estava usando, então foi bom negócio pra gente. Como foi bom negócio pra gente? Quer dizer que o Vanderlei não estava usando, manda o cara embora, então? Não passava pela tua cabeça que o Vanderlei iria embora e que o cara poderia ficar? Vessone, trocou uma comissão de VP por uma de Lázaro. Trazer de volta o preparador físico ruim. Não foi pensar pequeno? E aí ele falou, aproveitamento do Lázaro, até hoje, se for ver, é dos melhores. tem que ser desonesto para falar isso. Vai ver os jogos bons que o Lázaro ganhou contra ninguém na Sula. Ele adora falar que o aproveitamento do Lázaro era bom. Por que mandou ele embora, então? Que pariu. Nunca vi o massacre que fizeram com o Silvinho, ó. Eu vi todos os treinadores. Não vi nada de diferente com o Silvinho. Todo treinador do ruim do Corinthians sofreu a mesma pressão. Para trazer o Cuca, falou, era óbvio que ia dar problema com o Cuca. E por que você não bancou então? Falou que não tem pressão da torcida e tal. Eu contratei o Cuca, ninguém reclamava antes, aí agora quando ele era do Corinthians começaram a reclamar. Então por que você não bateu no peito e segurou? Por que você não bateu no peito e falou, eu conversei com o Cuca, ele falou para mim que é isso, ele é meu treinador. Eu sou contra, avisei, puta cagada trazer o Cuca. Mas já que trouxe, por que não bateu no peito e bancou? Porque você é um fraco. O Cuca peidou e você vem e fala para ele, não, nós vamos ficar aqui juntos. Você deixou ele embora, porque você é um fraco. Quando trouxemos o Thiago Nunes para mudar o estilo, ou seja, confessou. Confessou então que caíram no barulho da imprensa para fazer aquela merda de mudar o nosso estilo. Era o estilo campeão do mundo, né? Para quê? Vamos trazer o Thiago Nunes e mandar o Ralf embora. Foram bem, né? Muito bom. Que pariu. Fala de novo do machismo, estupro. O Vessone, terceira, quarta melhor folha salarial e esse futebol aí, né? Enrolou. Sou o presidente da história, sou o pior presidente da história porque não ganhou. Não é por isso que você é o pior presidente da história. Você é o pior presidente da história porque você é um fraco, porque você é mentiroso, porque você é o responsável por essa situação que nós estamos hoje, porque você era o diretor de futebol do Andrés que fez todas essas merdas, porque você é o cara que não tem convicção, você é o cara que não tem convicção para contratar treinador, você que teve a ideia de merda de trazer Silvinho e não mandou embora, você que teve a ideia de merda de efetivar Fernando Lázaro, você que teve a ideia de merda de trazer Vanderlei Luxemburgo, porque você é um merda na montagem do time e na administração do time. Não é só porque não ganhou, é porque você é um merda. É diferente, é por isso que você é o pior presidente da história do Corinthians. A Leila é minha amiga, claro que ela é tua amiga, ela te ama, você é um bosta. Os palmeirenses adoram você, com certeza. Que pariu. Como eles combinam. A minha pergunta se ele teme que outro candidato ganhe. Levanta a bola para ele falar mal do coisa, né? Bom, é isso, senhores. Falou, entendeu? É lamentável. Falou que precisamos de mais 2 mandatos como o dele para botar a casa em ordem, legal.
Aí perguntaram a nota que ele se dá. Ele falou: pro futebol em 21 foi bom, 22 foi bom e 23 foi péssimo, né? Pois é. Então eu vou te consertar. 21 foi uma bosta, 22 foi razoável para o nosso tamanho e 23 foi uma tragédia, tá? Aí na administração ele falou: 21 foi bom, 22 foi muito bom e 23 foi excelente. É isso aí, Duílio. É isso aí. E no final, não ganhei, mas fiz as coisas certas. E falou mal do aventureiro do Fernando Lázaro. Tá certo. Bom é o André Negão. Enfim, conclusão. Ele é o máximo. E ele só deu azar, né? Duílio é um grande, grande presidente, só deu um azar danado. Muito obrigado para o Rafael Santos Basílio, para o Paulo Sérgio Giroto, para o Lucas da Cruz Felipe, para o Renato Godoy Moreira, para o André Eduardo de Oliveira, para o Henrique Guimarães, para o Alexandre Abreu, para o Rafael Iscariote, para o Felipe Manuel da Silva, meu truta, e para o Felipe Vieira. E para Cristiane Catalão, minha irmãzinha querida, amo vocês. É isso aí, meus queridos. Depois eu volto. Tô devendo para vocês a seleção do Corinthians de todos os tempos. Já tá pronto, eu já fiz o vídeo, só tá demorando para soltar porque Coringão é foda, as coisas vão acontecendo, mas é isso aí. Beleza? Tá paga a dívida então. Eu falei da patética, mais uma constrangedora entrevista do seu Duílio. Vamos lá, tá acabando, tá? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vamos torcer. Vamos tirar esses caras de lá. Tô com medo, tô com muito medo, mas vamos acreditar. Vamos tirar esses caras de lá. Abraço a todos e vai Corinthians.